Em Brasília, uma câmera de segurança flagrou um confronto entre a polícia e pessoas identificadas inicialmente como sendo do movimento MST, na sede administrativa de Braslândia, cidade satélite da capital federal. Berenice Leite de volta com as informações a respeito desse fato pra gente. O MST se pronunciou sobre esse caso, Berenice? Olívia, se pronunciou sim, viu? Disse que não reconhece essas pessoas, que seriam aproveitadores, possíveis grileiros que estariam usando o nome do movimento para, inclusive, manchar o MST. Mas, de acordo com o relato da Polícia Militar, que prendeu hoje 9 pessoas por terem invadido a sede administrativa de Braslândia, essa cidade satélite aqui do Distrito Federal, essas pessoas se identificaram como integrantes do MST. É o que também informa a nota do DF Legal. DF Legal, que é o órgão fiscalizador, né, já que se tratam de áreas, de uma área, na verdade, se trata de uma área pública que é jurisdição do governo do Distrito Federal. Informou, inclusive, que a ocupação começou no dia 7 de janeiro e foi ganhando proporção ao longo aí desses dias, ao ponto de chegar a ser 600 barracos, né? Eles fizeram, inclusive, um monitoramento via satélite, por drones, para poder acompanhar a movimentação, o aumento gradativo deste acampamento. Verificaram, inclusive, que as pessoas faziam demarcações com barracos que eram inabitáveis, né? Não ficavam ali durante o dia. Servia apenas para uma demarcação, inclusive com especulação imobiliária, tentando vender lotes já a preço de R$8.000. E a gente trouxe essas imagens, né, que mostram, inclusive, alguns integrantes. Eu conversei hoje ainda com um representante do DF Legal, que disse que eles usavam bonés e camisetas do Movimento Sem Terra. Aqui, eu falo direto da Câmara dos Deputados, durante a tarde, conversei com o deputado federal, Tenente Coronel Zucco, que é o autor do requerimento para instalar a CPI do MST. E ele disse o seguinte, que um episódio como esse só mostra a importância de se investigar, né? Porque há esse impasse. O MST diz que não reconhece esses integrantes, que não fazem parte do movimento. Então, a CPI, na opinião do deputado federal, essa CPI que já tem, inclusive, o número de assinaturas necessárias para ser instalada, só falta o presidente da Casa, Arthur Lira, ler o requerimento durante uma sessão plenária. Então, eles acreditam aí, principalmente a bancada ruralista, que este é um momento oportuno para investigar possíveis financiadores, e até mesmo se há algum tipo de omissão por parte do governo federal, porque, segundo os parlamentares da bancada ruralista, o número de invasões no início aí destes 3 meses, né, nesses 3 meses iniciais do ano, aumentou muito e supera, inclusive, já o número de invasões registradas no governo anterior. A gente segue acompanhando toda esta situação. Como eu disse, o saldo foi de 9 pessoas presas. Elas devem passar por audiência de custódia, e as desocupações aqui nesta área do Distrito Federal continuam, viu, Lívia? Ainda existem outros 2 locais, 2 áreas aqui que ficam em áreas rurais do Distrito Federal, ocupadas também por pessoas que se identificam como do Movimento Sem Terra. A gente segue acompanhando toda esta situação. Qualquer novidade a respeito dessas invasões, por favor, é só nos acionar. Berenice Leite, bom trabalho para você. Mais um giro de opinião aqui no Jornal Jovem Pan desta segunda-feira. Cristiano Vilela, conforme as informações que a Berenice trouxe, falta apenas o andamento, a leitura do requerimento de instauração da CPI das invasões, que deverá ser feito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Você vê uma disposição do presidente da Casa para dar andamento na abertura dessa comissão, que vai ter como objetivo não só investigar o ato de invasão em si, mas se há grupos, pessoas financiando por trás desses movimentos? Olha, Lívia, eu vejo que é importante que haja essa investigação, e eu vejo que o presidente Arthur Lira, ele se mostra bastante sensível em pautar elementos que são importantes tanto para os setores do governo como setores da oposição.
ele, é importante lembrar que foi eleito dentro de uma concertação política envolvendo os dois lados. Então, eu tenho convicção de que em temas que são políticos, em temas onde é cabida a discussão política, o presidente vai dar o encaminhamento para que de fato seja discutido, e esse tema tão importante, haja vista que em menos de 3 meses do novo governo, tantas foram as invasões, esse tema tão importante ele seja de fato analisado pelo parlamento. Pois é, agora Roberto Mota, aquele primeiro destaque trazido pela nossa repórter sobre a invasão à administração regional de Braslândia, a direção do MST negou o envolvimento, participação. Agora, é uma situação, claro, que requer uma apuração aprofundada, mas talvez reforce a necessidade de uma apuração no âmbito do legislativo. Para você, Mota, é importante a realização de uma CPI do MST e por qual razão esse tema desagrada ao governo? A CPI do MST é fundamental, mas eu achei muito interessante esse caso da invasão de prédios públicos em Braslândia, porque a gente tem uma jurisprudência bastante recente sobre o que deve acontecer com pessoas que invadem e depredam prédios públicos. A gente não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Essas pessoas quebraram coisas dentro de um prédio público, jogaram cadeiras, extintores de incêndio nos policiais, o que configura até, no meu entendimento, a tentativa de homicídio ali, né? Essa história do MST, inclusive, ter dado uma declaração de que esses invasores não seriam do MST. Então, agora a gente tem... o MST diz que essas pessoas são aproveitadores. Então, agora a gente tem os invasores certificados pelo MST e outras pessoas que prestaram atenção ao que está acontecendo no Brasil e resolveram, se eu for lá, invadir e disser que sou sem terra, nada vai acontecer comigo. Isso é consequência do desrespeito à propriedade privada que acaba acontecendo, atingindo também a propriedade estatal. É mais um sinal da importância da CPI do MST.